Alziro Herz, da Jornada. Imagine, professor Jornada, o senhor entrando na sala dos conselhos, a sala absolutamente lotada, e neste momento todos estão de pé lhe aplaudindo. Então, neste momento, eu vou proceder à leitura da resolução do Conselho Universitário que aprova a proposição do Instituto de Física. Resolução número 015, de 10 de janeiro de 2020. O Conselho Universitário, em sessão de 10 de janeiro de 2020, tendo em vista o constante no processo número 23078, 5158 62/2019, 52, de acordo com o parecer número 288 de 2019 da Comissão Especial, decisão número 165/2019, resolve aprovar a concessão de título de professor emérito ao professor João Alziro Herz, da Jornada, Porto Alegre, 10 de janeiro de 2020. O original vai assinado por mim. Então, neste momento, eu tenho a alegria e a honra de convidar a diretora do Instituto de Física e oradora nesta solenidade, a professora Naira Maria Balzaretti, para a sua manifestação. Bom dia, magnífica vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, ilustríssimos professores eméritos presentes nesta sessão solene virtual, representantes da administração central, colegas diretores e diretoras, ilustres convidados e convidados, queridos colegas do Instituto de Física, querida Eda, a esposa, queridos filhos, João Francisco, Isabel, Daniel, Felipe, queridos netos, Laura, Martin, Javier, João Pedro, Nicole, Luca e Gabriela. Meu querido professor, orientador e amigo, João Alziro Herz, da Jornada, o Jornada. É com imensa satisfação e emoção que aqui estou como diretora do Instituto de Física e oradora na sessão solene de entrega desse merecido título de professor emérito da URGS ao Jornada. Tentarei em apenas 10 minutos apresentar os resultados da ação transformadora do Jornada no nosso Instituto, na nossa URGS e no nosso país. Nascido em São Borja, em 1949, desde piá se interessou por revistas e jornais com fotos de aviões e foguetes, estimulado pelo ambiente no início dos anos 60, com cobertura da mídia sobre Sputnik, a corrida espacial, a bomba atômica. O mundo todo valorizava muito a ciência. Em 1967, formou-se em eletrotécnica na Escola Técnica Parobé e, em seguida, fez vestibular para a Física na URGS, ingressando no curso em 1968. Jornada acelerou seus estudos e concluiu o curso em apenas 3 anos, tendo sido bolsista de iniciação científica do CNPq, o que permitiu experimentar a emoção de ajudar a fazer ciência. Seu interesse por física experimental se consolidou de forma natural, pelo prazer de construir e experimentar. Até essa parte da história, poderíamos dizer que a trajetória do Jornada é semelhante à de vários colegas cientistas. A partir desse momento é que a incrível história do Jornada começa a se diferenciar, a tomar um rumo autêntico e muito interessante. O ambiente do Instituto de Física, na época em que o Jornada iniciou seu mestrado e seu doutorado, era majoritariamente voltado à física nuclear teórica, muito bem estabelecida pelos professores Mares, Darcy e Guerra. Ele, entretanto, gostava de física experimental, e sob a orientação do professor Fernando Zavislak, com quem aprendeu muito, encarou o desafio de estudar o efeito de altas pressões no gradiente de campo elétrico em hafnio metálico usando correlação angular gama-gama perturbada. Era ainda física nuclear, porém experimental e em altas pressões, algo inédito no mundo até o momento, possivelmente devido à enorme dificuldade experimental.
O maior desafio para o Jornada foi projetar e construir um sistema experimental para gerar altas pressões em amostras radioativas. Ele construiu os primeiros equipamentos de alta pressão no Brasil, concluindo seu mestrado em 1973, com seu primeiro artigo internacional publicado em 74. Aqui já se revelava uma característica marcante no Jornada: nunca seguir o caminho mais fácil. Nesse mesmo período, casou-se com a colega física, Eda, tiveram 4 filhos e, por enquanto, 7 netos. Seu afeto por crianças é tão grande que lembro da época que dizia que talvez tivesse que adotar netos. Seu profundo afeto, respeito e conexão com a família até hoje são emocionantes. Concluiu seu doutorado em 79, sob orientação do professor Fernando Zavislak, na mesma área, tendo sido aprovado com louvor. Foi a primeira vez que essa distinção foi usada no Instituto de Física. Quanto à sua carreira docente, em 73 foi aprovado em primeiro lugar no concurso para auxiliar no Departamento de Engenharia Elétrica da URGS e em 74 prestou concurso para assistente no Departamento de Física, onde atuou até a aposentadoria em 2016. Em 85 assumiu o cargo de professor titular desse departamento. No mesmo ano, implantou o primeiro laboratório de altas pressões na América Latina. O laboratório cresceu bastante, incorporando diferentes técnicas de processamento e analíticas, muitas delas projetadas pelo próprio Jornada e construídas na oficina mecânica do Instituto. Neste grupo, formou 11 mestres e 13 doutores, muitos deles colegas docentes aqui da URGS, como a Tânia Costa, do Instituto de Química, o Wilson Kindler e o Altair Pereira, da Escola de Engenharia, a Ruth Hinrich, do Instituto de Geociências, a Márcia Galas, o Leonardo Brunier, eu e o Silvio Buchner, já em segunda geração, aqui do Instituto de Física. Há um ano, agora sim a foto, por favor, pessoal do backstage aí. Há um ano, boa parte do grupo, incluindo até a terceira geração de pesquisadores formados pelo Jornada, estava na maior conferência internacional sobre altas pressões. Estávamos todos no Rio de Janeiro, na 27ª edição da conferência que acontece a cada 2 anos, e foi a primeira vez que ela foi realizada no Hemisfério Sul. Jornada e Altair, juntamente com a Elisa Saitovic, foram os chairs da conferência, e foi realmente um prêmio de reconhecimento da qualidade da pesquisa realizada pelo grupo, criado pelo Jornada. Ela aconteceu no ano em que ele completou 70 anos, um merecido presente. No período de 83 e 84, realizou o estágio de pós-doutorado no antigo National Bureau of Standards, NBS, hoje National Institute of Standards and Technology, NIST, nos Estados Unidos. Lá aprendeu uma nova técnica de geração de altas pressões através do uso de câmaras com bigornas de diamante, uma técnica muito poderosa, na qual o NIST era considerado o centro mais avançado do mundo. De volta ao Brasil, implementou a técnica no grupo, construindo as próprias câmaras com a equipe técnica da oficina mecânica do Instituto. Além disso, o NIST tinha uma missão de referência em questões metrológicas e de apoio à inovação tecnológica, com muita interação entre governo, academia e empresas. Lá ele entendeu a importância da metrologia, inclusive por ensejar uma boa conexão entre pesquisa básica e inovação. Ao voltar ao Brasil, visitou o Inmetro e constatou o enorme contraste com o NIST. O estágio no NIST também permitiu ver claramente a importância da ciência dos materiais, uma área essencialmente interdisciplinar, relevante sob o aspecto científico e com enorme potencial de apoio à inovação. Jornada participou ativamente, no início dos anos 90, das articulações entre docentes da Escola de Engenharia, do Instituto de Química e do Instituto de Física, que resultaram na criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, o PGCIMAT, e do Centro de Microscopia Eletrônica, hoje Centro de Microscopia e Microanálise. Essas iniciativas foram prontamente apoiadas pela nossa universidade. Outro viés muito marcante na trajetória do Jornada é seu interesse por aplicações. Certamente ele tem origem no gosto, desde menino, de construir coisas, especialmente envolvendo eletrônica e química, e na sua formação em escola técnica. Entretanto, o Jornada sempre procurou situar no seu trabalho em um todo maior social, revelando o sentimento de responsabilidade do seu papel na sociedade.
Sempre se questionou sobre como a ciência pode fazer a diferença e contribuir de forma transformadora. Jornada passou por uma certa crise existencial quando constatou na prática que foi abalada a tranquilidade que tinha, fundada na certeza de que, se fazendo ciência básica, de qualidade, automaticamente se estava contribuindo para o desenvolvimento do país. Como reação a essa crise pessoal, aumentou seu interesse em entender com mais profundidade sobre como a pesquisa acadêmica pode produzir valor para a sociedade, especialmente num ambiente de país periférico. Fez isso utilizando a mesma metodologia de pesquisa científica. Procurou entender o contexto e o problema com profundidade, procurou diferentes perspectivas, revisou a literatura, questionou o senso comum, formulou e testou hipóteses, investigou os fenômenos na prática, refinando permanentemente o entendimento. Começou a destacar e a valorizar o conhecimento tácito, que exige um aprendizado por vivência prática, crucial na conexão entre conhecimento acadêmico, o saber por quê, e o know-how, o saber fazer. É um conhecimento chave para se entender o processo de inovação. Ficou claro para ele também que, especificamente para o caso do Brasil atual, a pesquisa básica é pouco relevante como ponto de partida para inovações. Contudo, é extremamente relevante para a formação de pessoas altamente qualificadas, em conhecimentos formais e tácitos. Essas pessoas, e não apenas as descobertas científicas por si só, são essenciais para o processo de desenvolvimento por viabilizarem o acesso à fronteira do conhecimento nas diferentes áreas, que, por sua vez, é essencial para a inovação. Ele iniciou nessa época uma progressiva interação com empresas e com atores do governo ligados a políticas de ciência e tecnologia. Interagiu muito com a Fiergs, participando de 2 de seus conselhos, e liderou a criação da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul. Estabeleceu fortes laços com o mundo industrial, cooperando com vários projetos técnicos e participando de diversos comitês e conselhos. Nesta época, enquanto docente, criou uma disciplina de graduação para estudantes de física, intitulada Física na Indústria, consistindo em visitas a várias empresas industriais ligadas à tecnologia. Nessa esteira, seguiram-se algumas discussões interessantes sobre o tema no âmbito do Instituto de Física, culminando com a consolidação da área de física aplicada na unidade. Nessa época, a Jornada coordenou projetos FINEP e FAPERGS de grande porte, inclusive com participação substancial de empresa, visando desenvolver tecnologia totalmente nacional para a fabricação de materiais superduros, essencialmente diamante e nitreto de boro cúbico, para uso como abrasivos. Foi dominada completamente toda a tecnologia para a fabricação de diamantes por altas pressões e por deposição química a vapor. E ferramentas de corte diamantadas foram testadas com sucesso em empresa fabricante de peças automotivas. De fato, o laboratório conseguiu desenvolver toda essa tecnologia em tempo relativamente curto, graças a uma excelente conexão com a comunidade de ciência e tecnologia internacional, acesso à literatura e metodologia para obter informação de ponta, entendimento profundo e imersão num ambiente científico adequado, inclusive de infraestrutura laboratorial, e, obviamente, pessoal qualificado. Esse talvez seja um dos melhores exemplos da capacidade transformadora do Jornada, construir e viabilizar todas essas condições de contorno para o desenvolvimento da ciência pura e aplicada e da formação de recursos humanos, desempenhando com maestria o seu papel na universidade. Estimulado pela Fiergs e por empresários, Jornada começa a interagir com o Inmetro. Fruto dessa aproximação, assumiu a diretoria de Metrologia Científica e Industrial do Inmetro em 2000, pretendendo ficar por pouco tempo, lembro bem disso. Continuou seu trabalho no laboratório, nos finais de semana e interagindo remotamente com o grupo. Porém, tendo em vista a sua experiência no NIST, percebeu que a situação do Inmetro era muito mais complicada. Havia muitos problemas sérios para atacar em diferentes frentes, como atitudes mentais, qualificação científica e práticas operacionais. Um prato cheio para o Jornada, um enorme desafio com um forte apelo social importante para o país. A luta foi árdua, mas ele, com sua tenacidade gigantesca, foi vencendo e acabou ficando por 4 anos no cargo. Quando achou que poderia voltar ao convívio da família e do laboratório,
o à época ministro Luiz Furlan, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o chamou para assumir a presidência do Inmetro. Assumiu em dezembro de 2004, ficando no cargo até dezembro de 2015. Foi um trabalho intenso e difícil, mas bastante produtivo, tendo sido responsável por coordenar e implementar a política de metrologia e avaliação da conformidade no Brasil, além de contribuir diretamente para as políticas industriais no período. Sua experiência acadêmica foi essencial. Pesquisa básica de alto nível e boas universidades são fatores fundamentais para educar a elite intelectual responsável pela articulação e gestão de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Daí o sentimento de missão que pautou sua presidência no Inmetro. Missão que ele cumpria sempre na qualidade de professor universitário. De certa forma, o Instituto de Física e a URGS eram também participantes desse trabalho. Quando entrou no Inmetro, havia apenas 4 doutores e a instituição não tinha reconhecimento científico. Ao sair, havia mais de 220 doutores, quase 200 publicações por ano e 5 membros titulares da Academia Brasileira de Ciências em seu quadro funcional. O Inmetro foi agraciado com a Medalha de Mérito Científico pelo governo federal durante a sua gestão. As ações incluíram a modificação de 2 leis e a modernização da gestão, introduzindo novas ferramentas, o que levou o Inmetro a receber o Prêmio Ouro do Programa de Qualidade em Gestão do Governo Federal, pela primeira vez concedido a uma instituição federal. Ao longo de todo esse trabalho exaustivo, continuou conectado com a pesquisa e com o laboratório. Seu interesse pela ciência, especialmente pela física, continuam muito fortes. Todos os desafios foram encarados com o mesmo espírito de fazer ciência, a possibilidade de descobrir, de aprender, a busca do rigor, de dados e fatos, o convívio com a incerteza e incompletude do conhecimento e a oportunidade de contribuir para algo maior. O espírito crítico, criativo, inquieto, inspirado, incansável e exigente é marca registrada do Jornada. Até antes da pandemia, estava no laboratório praticamente todos os dias, concentrado na instrumentação científica, construindo a partir de sucata, de projetos criativos, novos equipamentos, curtindo a cada avanço realizado. Continua acompanhando a literatura científica e a ter muitas ideias, contagiando a todos que estão ao seu redor. A abrangência e a profundidade de seu conhecimento são impressionantes e seu prazer em ensinar é imenso. Um detalhe importante, abriu mão de seu gabinete no Instituto de Física e passa o tempo todo no laboratório, com o mesmo espírito e brilho nos olhos daquele menino piá de São Borja, criando, inventando, construindo e aprendendo o tempo todo. É um privilégio estar por perto. Jornada conseguiu, portanto, atingir a excelência como pesquisador, tanto em pesquisa básica quanto em pesquisa aplicada em instrumentação, e como gestor, transformando radicalmente o Inmetro, cumprindo com enorme competência e eficiência o seu papel na sociedade. Simultaneamente, nunca deixou de priorizar e valorizar o convívio com a sua família e com seus amigos. Pequeno detalhe, o espírito crítico e inquieto se manifestou inclusive nesta sessão solene, realizada na forma virtual a pedido do próprio Jornada. Muito obrigada pelas transformações do bem que produziste no Instituto de Física, na URGS e no país. Foi uma jornada e tanto, e tem muito ainda pela frente. Tenho certeza que esse título... Só um minutinho. Está terminando. Tenho certeza que esse título de professor emérito da URGS terá um lugar especial na tua galeria de merecidos prêmios e títulos nacionais e internacionais. É um privilégio imenso ter sido orientada por ti. Parabéns e forte abraço virtual extensivo a toda a família. Desculpa a emoção. Obrigada, Jane. Nós agora vamos chamar o vídeo. Desculpa, meu papel também é chamar um vídeo de homenagem aos colegas ao professor Jornada.
muito bem, nós temos que clicar no vídeo. Isso. Tem que avisar para clicar, professora Nai. Tem que clicar no vídeo para todo mundo assistir. Ó, aí vai o vídeo. O meu já está rodando. Não clicou? E rodou? Ah, tá. O meu. Eu tenho que clicar. Eu também.
Pois bem, eu quero... Agradeço à diretora Naira por sua emocionante e emocionada manifestação. Da mesma forma, agradeço a esses lindos testemunhos de professores, colegas e alunos que mostram ao vivo, entre aspas, e a cores, o grande professor que é o professor Jornada. Então, eu quero lhe apresentar, professor Jornada, o diploma de professor honoris causa, professor emérito dessa universidade. Esse diploma vai ser entregue ao senhor ainda hoje pela tarde. Quero também apresentar um livro do qual, muito brevemente, o senhor vai fazer parte, que é o livro dos professores eméritos, Memórias e Histórias. E quero, professor, apresentar o PIN, que também o senhor receberá hoje à tarde. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra ao nosso já professor emérito, João Alziro Reis da Jornada. Professor, ligue, por gentileza, o seu microfone. Professora Jane Tutiquian, magnífica vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Naira Maria Balzaretti, excelentíssima diretora do Instituto de Física da UF, minha querida colega, coordenadora do nosso laboratório e que brindou com palavras tão bonitas e emocionantes. Eu vou ter, talvez, um pouco de dificuldade de ler essas mal traçadas linhas que fiz para conversar enfim, para me manifestar sobre essa honraria toda que recebo hoje, que me deixa muito tocado. Colega, amigo Cristiano Kruger, vice-diretor do nosso instituto, digníssimos membros do Conselho Universitário, meus colegas do Instituto de Física da URGS, meus ex-alunos, estudantes, que também me brindaram com tanta emoção agora com esse magnífico vídeo, né, que me surpreendeu e me deixou realmente muito tocado. Né? Demais colegas da URGS, minha querida esposa Eda, meus filhos, João Francisco, Isabel, Daniel e Felipe, minha irmã, Maria Isabel, meus familiares, meus cunhados, enfim, pessoas que realmente fazem a minha vida mais cheia, enfim, mais cheia de valor. Minhas amigas e meus amigos.
Quero inicialmente agradecer ao Conselho Universitário de nossa universidade por essa distinção tão honrosa e também agradecer aos colegas do Instituto de Física pela proposta desse título. E quero agradecer especialmente a Naira, né, também por palavras tão bonitas e pela surpresa, pela montagem dessa homenagem tão tocante, com vídeos dos amigos, colegas, né, que me deixou realmente um pouco incapacitado de pensar muito claramente depois disso. Tem uma frase que me vem à mente agora muito importante, muito interessante, que seguidamente me ocorre quando penso sobre ciência. É uma frase do David Hume, né, um filósofo empiricista e um dos centros do iluminismo, que dizia, e é muito importante para a ciência, né, ele dizia paradoxalmente, né, de que a razão é sempre e sempre deverá ser a escrava das paixões. E isso é uma coisa muito que eu vejo assim muito presente, né? Principalmente esse contraste, essa aparente contradição entre racionalidade e sentimentos e emoções. E eu estou sentindo isso porque a razão fica um pouco atrapalhada agora, né? Mas é essa emoção de fazer alguma coisa, de trabalhar com gente maravilhosa, como vocês, no laboratório, de pessoas maravilhosas dentro da universidade, nos outros ambientes que eu pude trabalhar, nos ambientes empresariais, nas federações de indústrias, no Inmetro, esse prazer de construir junto, eu acho que é o que move a gente. A racionalidade é um filtro extremamente importante, mas ela é motivada por alguma coisa. E, às vezes, a emoção é tanta que a racionalidade fica um pouco embotada, né? Como eu estou sentindo agora. Mas eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas mesmo assim. Primeira coisa, realmente eu não acredito em carreira solo. Vocês estão, realmente, a universidade está me dando esse título muito representativo, muito honroso pela minha carreira, mas eu devo dizer aqui que, como não acredito em carreira solo, eu quero, nesse momento, agradecer a todas as pessoas também que fizeram parte dessa trajetória. A gente vai junto, né? Então, isso é muito importante. Não? Obviamente, não tem espaço e condições para nomear e agradecer a todos. Eu acho muito interessante um livro muito antigo, né, as meditações do Marcos Aurélio, né, escrito no século I, né, ele foi um filósofo e imperador. Ele dedica o primeiro capítulo do livro, né, várias páginas, a fazer esses agradecimentos e reconhecimento a todo esse fluxo de influências, né, que levaram a situação dele, a existência dele como tal nesse momento, né? Então eu quero também agradecer a todos, né? E nesse momento, em especial eu quero agradecer a contribuição e um ambiente, a alegria da minha família, sem a qual eu não teria condições de ter justamente esse elan vital, essas paixões de que fala com tanta propriedade o David Hume. E essa sessão também me remete, a sessão do nosso egrégio Conselho Universitário, me remete aos anos que tive a satisfação de fazer parte desse conselho, de 1996 a 1998, como presidente da recém-criada Câmara de Pesquisa, que foi criada dentro do novo regimento. Foi realmente um período muito enriquecedor, muito estimulante, né? Pelo contato com muitas pessoas interessantes, mas pelo contato com uma ampla diversidade de perspectivas dentro da universidade. Quer dizer, eu tive que rapidamente me preocupar em entender o que era pesquisa
em medicina, o que é pesquisa em direito, o que é pesquisa em literatura, em história, em música, né? Então, foi uma época muito interessante, né? Eu acho que essa questão de entender e olhar a realidade sob outro prisma, sob diferentes paradigmas, como a própria Nara mencionou, me deixa realmente muito estimulado. Então, foi uma época muito boa, né, disso aí. Então, de certa maneira, é uma satisfação para mim estar de volta nesse conselho, né? Foi uma época realmente fascinante por isso, por ver diferentes formas de encarar o mundo. Mas era uma coisa interessante, porque, apesar dessa grande diversidade, coisas completamente diferentes de como fazer, como encarar, etc., não havia uma cacofonia, eu não entendia isso. A gente podia dialogar. Pelo contrário, tinha uma harmonia que girava em torno de coisas importantes, que era em torno de valores, de princípios e do ethos acadêmico, né? Então, é muito interessante, quer dizer, essa aparente contradição era resolvida justamente por valores maiores, por valores da universidade, pelo ethos, né, universitário, né? E isso dá unidade. Eu acho que a unidade da universidade é uma coisa importante, né? Esse nome é simbólico, universo, né? E ela vem justamente, historicamente, ela se forma da reunião de várias escolas para dentro de princípios, né, que unem. E é uma coisa interessante porque são modelos que se construíram ao longo de séculos, né, muitos séculos. E, de fato, para mim, essa questão da diversidade e diferentes perspectivas é um dos fatores que impulsiona a ciência, né? Um ambiente assim, que é o ambiente que a gente tem na universidade, é muito interessante. Mas é um ambiente que se encontra também em muitas outras instituições, né? Eu encontrei esse ambiente em outras instituições e é interessante ver outras perspectivas, né? Minha época no IMET também foi muito gratificante de entender, de ver como é que certos segmentos da indústria trabalham, do setor de exportação, do governo, e poder contribuir, fazer um trabalho de equipe, né? Tem muitos princípios parecidos, né? E essa questão de mudar a perspectiva rapidamente, às vezes parece desconfortante, mas não é. Eu acho uma coisa desafiadora, enriquecedora e estimulante, né? E eu quero dizer para você o seguinte, né? Fazer uma observação, que é o seguinte: o nosso mundo restrito da física também, ele é muito diverso, né? E a gente tem modelos diferentes, paradigmas diferentes, etc. Muitas vezes se tem a ideia de que a ciência avança, principalmente a física, substituindo teorias antigas, mecânica clássica, mecânica, eletromagnetismo clássico, essas coisas, né? Eu acho que isso veio muito das ideias do Thomas Kuhn, etc., que é um esquema muito bom, etc., mas na prática realmente não funciona. Esses paradigmas antigos, novos, etc., convivem harmoniosamente, e o que une eles é todo um sistema assentado em grandes teorias. Então, a gente usa paradigmas antigos a toda hora, mas sabendo que são aproximações muito úteis, né, para uma situação extremamente complexa, mas que é regido por leis mais fundamentais, essas grandes teorias, a relatividade, teoria eletromagnética, teoria de campos, né, mecânica quântica e tudo. Eu acho muito interessante, até quero comentar para vocês, a Naira colocou o filme do Silvio dentro do laboratório, né? Para mim, o laboratório é um lugar especial, uma espécie de templo, né? Assim como para pessoas religiosas, a igreja é um negócio. Para mim, é uma espécie de templo, né? Então, eu vou comentar com vocês assim.
que acontece no dia a dia que às vezes eu ficava até refletindo, né? Divagando um pouco, mas obviamente logo depois parar de divagar e ia trabalhar direito, porque a gente tem que também fazer as coisas, né? Enfim, levar adiante as ideias, né? Mas imagina o seguinte, numa mesma experiência, no mesmo experimento, por exemplo, submeter uma amostra em alta pressão, né? Pega a cama, submete dentro da cama uma amostra em alta pressão e mede propriedades que a gente quer medir, por exemplo, volume, distância interatômica, etc. Tal, né? E quando eu estou medindo a temperatura da cama, etc. Tal, ou aquecendo, coisa assim, as ideias que vêm e, eventualmente, os cálculos que eu vou fazer para ver se a temperatura é estável, se aquilo é razoável, se equilibrou, etc. Tal, eu estou usando uma física realmente muito antiga. Eu imagino que o calor é um fluido, né? Um fluido sem massa, e que obedece equações de difusão, etc., com certos parâmetros. Tá certo? Não dá para fazer de outro jeito, porque não é prático, né? É claro que não existe, isso aí foi superado do ponto de vista de grandes paradigmas da ciência, etc. Mas a gente usa e sabe que pode usar, sabe que pode fazer essa aproximação. Então, uma coisa bem clássica. Aí depois eu aperto a cama e gero pressão lá dentro. É um problema mecânico. Aí eu estou imaginando, né, que a matéria toda, né, é contínua, não é descontínua, não é feita de aço, de átomos. Né, e aplico equações de campo elástico, campo plástico, etc., e imagino aquilo. Né, e faço cálculos para ver se realmente a pressão está estável, etc. Aí coloca um equipamento de difração de raio-x, né? Aí o raio-x começa a sondar a amostra, né? E ele interage com a amostra por um processo de difração. Aí eu imagino que o raio-x é uma onda, né? Os colegas físicos sabem bem o que significa, e vejo o parâmetro dele. 2D seno θ é igual a lambda. Lambda é o comprimento de onda. É uma onda. Quando ele entra no detetor ultrassensível, eu começo a ver os fótons chegando um de cada vez. E aí é partícula. Eu calculo incertezas, medidas, ruídos, etc. Tal, pensando e usando equações de ruído choque, por exemplo, que são estatísticas, imaginando que a raio-x é constituído de partículas. E tudo harmônico, tudo na mesma hora. Eu acho isso fantástico. Claro que não dá para perder muito tempo, senão a gente não faz o que tem que fazer, não testa as ideias, enfim. Mas é interessante, né? Isso aí. E essa questão, essa capacidade da gente olhar de diferentes maneiras, harmonicamente, né, exige que se entenda bastante o que significa fazer ciência, o que significa o conhecimento de fronteira daquela época, para saber que aproximação pode ter. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse conhecimento e saber o juízo correto de que aproximação usar, quando usar, o que é válido, o que não é válido, é uma coisa que só pode ser obtida através de um treinamento muito rebuscado, muito rigoroso e com a mão na massa, né, através de pesquisa e muito através do questionamento, enfim, do referendo internacional. A universidade, na sua estrutura, pesquisa, é muito semelhante em vários países, né? Eu, ultimamente, viajei muito antes de me aposentar e é impressionante a gente ver a semelhança. Muitas vezes as pessoas se chocam pelas diferenças, né? Acho excitante. Eu acho incrível a semelhança disso aí, né? E isso é muito interessante. Tem um livro muito interessante de sociologia, muito antigo, do Ralph Linton, que ele começa dizendo o seguinte: a pessoa que não está focada na questão específica de sociologia, obviamente são seminários dessa área, vai para um outro país e fica prestando atenção nas diferenças, né? Aí ele dizendo, o sociólogo fica impressionado com
as coincidências, né, com aquilo que é comum. Então, é muito interessante, né, a ciência que se faz e a capacidade de fazer essas aproximações corretas depende muito de se fazer um trabalho extremamente rebuscado e sempre dentro do crivo de colegas da fronteira do conhecimento. É assim que a gente garante esse processo todo, né? Mas essa construção de uso e modelos, eu acho que é interessante e é útil, e a minha experiência nos últimos anos reforçou isso, é útil para várias, como a própria Naira já comentou muito bem, para vários outros lugares. Eu fiquei impressionado também de ver, à medida que comecei a interagir mais com outros setores fora da universidade, setor empresarial, e também a riqueza de paradigmas e de perspectivas que rapidamente podiam mudar e se adequar e serem posteriormente validados ou considerados inadequados com determinada situação. Às vezes a gente tem uma ideia, digamos, um pouco falha de como realmente é. Tem um pesquisador, um filósofo que já recentemente falecido, o professor Quinn, que dizia basicamente que a ciência é um empreendimento natural, né, que todo ser humano tem esse processo, até por uma questão evolutiva, né? Nós precisamos fazer alguma imagem do que nos cerca, do universo, para fazer sentido e para reduzir um pouco a angústia e a incerteza. Então, tem aquilo que a gente realmente chama de ciência, é isso aí, com extremo rigor, né, construído com um processo de questionamento, de checagem de pares, e que vai se construindo como um processo até de componente social, quer dizer, não tem muita regra, né? Quer dizer, não tem muita regra estável que possa ser explicitamente formulada, né? Isso é um negócio importante, porque em outras áreas a gente vê isso. E esse é o processo evolutivo, e o processo evolutivo de outras áreas, ou de outras instituições, como a ciência, como a universidade, que caracterizam a ciência moderna. Mas essa questão da gente ter a prática, e dessa prática ser, digamos assim, referendada e testada por outros pares numa comunidade maior, é algo absolutamente fundamental e extremamente útil, principalmente agora, nessa época de surtos de fake news e coisas assim. Eu acho que essa construção toda, essa abordagem, esse modelo que a gente chama ciência, é muito importante, né? E é interessante ver o seguinte, que ao longo de muitos anos se procurou visões gerais simplificadas para dizer o que é ciência e poder, digamos assim, regulamentar ou coisa assim, esquematizar isso aí, né? E tentar alguma coisa prescritiva, até para dizer o que é ciência, o que não é ciência, para fazer as coisas realmente funcionar. E não dá certo, né? É uma coisa que tem que ser aprendido, socializado e conectado com todo esse universo. A ciência que se faz aqui no Brasil, no Instituto de Física, é muito parecida com o jeito de fazer em qualquer parte do mundo, né? No Irã, na China, etc. Isso é realmente muito interessante. Isso aí. Nós estamos dentro de uma comunidade, não existe, que é realmente global. Não estou defendendo o globalismo, tá certo? Eu sou neutro nessas coisas, né? Mas é interessante ver isso aí, né? Então, muita gente tentou, por exemplo, desde o século XVII, com Francis Bacon, se tentou estruturar isso aí. Recentemente, tivemos importantes pensadores, como Karl Popper e o Thomas Kuhn, né, no século XX, né? E o processo não dá, é desafiador, não tem uma fórmula, né? É muito complexo, é dinâmico, né, em definições, conceituações,
construtos diferentes, né? E tem realmente essa enorme componente de construção social, né, entre pares, que envolvem práticas, que envolvem metodologias específicas, né? E esse é um processo muito rico. Quer dizer, tem um conjunto de metodologias que vão evoluindo, né? E estão sendo, digamos assim, referendadas por pares ou questionadas, etc. Quer dizer, não dá para dizer que tenha propriamente um método científico que eu possa dizer, olha, isso aqui é o método, né? Existe alguma coisa que eu posso rotular, né? Mas, em geral, são metodologias, métodos específicos que vão evoluindo. Essa questão de evolução é muito importante. Eu me lembrei aqui e anotei uma passagem que eu considero muito interessante nisso, né? Que a gente está numa situação que é difícil ter respostas rotuladas, definitivas, e por isso ciência envolve pesquisa em altíssimo nível. É realmente algo difícil e complexo que a sociedade, obviamente, tem que apoiar, saber por que tem que apoiar, né? Por essa complexidade. Não tem uma definição, não é um cartório, né? E tem uma história interessante do Richard Feynman. O Feynman, o pessoal da física conhece bem, foi um físico laureado com o Prêmio Nobel em 1965, muito famoso, foi extremamente importante. E ele foi convidado no ano seguinte a proferir uma palestra pela Associação Nacional de Docentes dos Estados Unidos. E o título da palestra, que ele logo aceitou, o título é o seguinte: o que é ciência? Ponto de interrogação. O que é ciência? Bom, depois que ele aceitou, ele se deu conta que não sabia responder a pergunta, tá certo? E aí ele começou, depois foi dar aula, ele começou dizendo assim, olha, eu estou definindo a ciência da seguinte forma: ciência é um problema que eu coloquei para mim mesmo depois que eu disse que iria dar essa palestra. Eu acho isso muito simbólico dessa coisa toda, né? E é justamente por isso, né, que não é uma atividade simples. Ela está no topo, realmente, do que a gente pode dizer da expressão do conhecimento humano, né? E uma das coisas que me fascina também é o fato de que a própria ciência em si, além de sempre gerar infinidades de oportunidades, de coisas interessantes, a ciência em si é um problema aberto, né? É um problema, e ela evolui, as metodologias, o que é boa ciência, o que é um bom conhecimento, um conhecimento sólido. E hoje em dia isso aí é dramático, né? Porque com essa história da pandemia, já tinha alguma coisa com o aquecimento global de questionamento de fake news, de fake science, mas com a pandemia é incrível. E é interessante, resultados recentes mostraram o seguinte, que pesquisas recentes, que a sociedade, no fundo, confia muito na ciência, apesar de ter muito fake news, etc. E o que é a ciência? Não tem um cartório, né? Não tem um papa que diga, olha, isso aqui é isso, né? É essa coisa muito dinâmica, muito difusa, né? Viva, que vai crescendo, e a gente tem que estar no meio disso. E a pesquisa é fundamental para isso. E é fundamental que os países tenham instituições de primeira linha, universidades de primeira linha, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu não quero, com esses comentários, quer dizer, discorrer sobre filosofia da ciência, obviamente, é um assunto por demais complexo, aberto, etc. Eu só quero ressaltar isso, né? Essa grande riqueza que coexiste dinamicamente, né? O rigor do conhecimento, a contínua correção, avaliação de pares, etc. E essa dinâmica toda é que torna respostas que são encaminhadas à ciência e não são respondidas de forma óbvia, elas têm que ser respondidas ancoradas em instituições que têm a capacidade de produzir ciência, de estar na fronteira do conhecimento, e isso requer recursos, isso requer todo um apoio, toda uma proteção da própria sociedade, porque ele é fundamental para isso, né? Então, para saber o que é confiável, o que não é confiável, no fim, tem que ter instituições âncoras.
Isso sem falar, obviamente, nos outros aspectos, nos outros papéis da universidade, da própria formação de recursos de alto nível e de tantas outras, digamos, aspectos importantes da universidade como instituição, né, como instituição no mundo, né, como eu disse, muito parecida entre uma e outra. Né. Então, para finalizar, eu gostaria de colocar nesse contexto, né, comentar brevemente alguns aspectos sobre essas perspectivas relativas à universidade, que às vezes eu não encontro assim, com a devida ênfase, devida saliência nas nossas narrativas, né? Quer dizer, como narrativa aí não é, digamos, não é marketing, não é propaganda, né? Mas é realmente nosso entendimento e a forma de expressar esse entendimento para os vários atores, né? Para os atores da sociedade para a qual a gente trabalha e realmente que nos abriga, né? Quer dizer, e a gente agora precisa fortalecer essa conexão com a sociedade como um todo, né? Os últimos acontecimentos mostraram a importância disso e mostraram que, de fato, a universidade tem respaldo, tem apoio, né? Mas, obviamente, os problemas continuam, né? Que, aliás, é um problema mundial também, né? Então, quero fazer algumas observações sobre a questão de alguns aspectos, uma perspectiva, né? Primeira perspectiva que eu queria rapidamente comentar com vocês, que eu acho que é importante, é a perspectiva histórica e de benchmarking, né? Benchmarking é uma palavra que foi, digamos assim, introduzida já no nosso vocabulário como uma espécie de estudo, de emulação de algum lugar onde as coisas estão funcionando bem, né? Uma determinada instituição, determinada empresa, alguma coisa. Então, vai-se lá e se estuda e se copia. Por que é importante esse conceito? E isso está ligado com a história. Porque instituições como universidade são muito complexas. Mudanças do jeito de funcionar são muito perigosas em termos de custo, porque os resultados e os efeitos colaterais, os efeitos não previstos, podem ser muito danosos. Então, a gente é, digamos assim, naturalmente conservador nesse processo, prudentemente conservador. Então, tem que estudar as outras coisas, né? E a outra coisa que eu quero dizer sobre o aspecto de benchmarking é que, da minha experiência, inclusive, no IMET, onde eu tive que empreender mudanças, tive que conversar com muita gente do porquê da pesquisa, por exemplo, que nós introduzimos lá. A outra é uma questão legítima dos tomadores de decisão, desses atores representantes da sociedade, que precisam ter uma certa segurança, né, para apoiar naquelas demandas que, obviamente, são expressivas, são caras e que são importantes. Basicamente, o seguinte, quer dizer, ok, vocês estão demandando isso, mas o que me garante que isso aí realmente é a melhor coisa? Eu não posso fazer uma experiência porque o resultado vai ser daqui a mais tempo. Então, tu dizer o seguinte, olha, isso aqui, essa maneira de funcionar é a maneira que está funcionando nos Estados Unidos, em Harvard, é assim, né? Na Alemanha, a Universidade da Alemanha é assim, assim, assim. E isso evoluiu através de um número infindável de erros e acertos, correções, etc. E esse é o modelo, nós não estamos reinventando a roda, nós estamos fazendo isso e com interação com esses atores todos de primeiro mundo nesse benchmark. Eu acho que sempre que eu colocava nessas questões, a coisa fica mais fácil, quer dizer, a pessoa que vai dar o apoio depois se sente mais segura, olha, eu não estou embarcando numa aventura, tá certo? Então, essa questão de benchmarking é muito importante. Nesse aspecto, por exemplo, eu quero dizer para você, a universidade começou a se criar há séculos atrás, né? Século XII ou mais, né? Universidade de Bolonha, Salamanca, Oxford, né? Paris, etc. E foi evoluindo ao longo do tempo e certos processos foram se consolidando. Por exemplo, a questão de estabilidade para docentes, a questão de autonomia de universidade. Não é uma questão, digamos, de conquista corporativa. É porque, desse jeito,
é a maneira melhor que essas instituições tão complexas conseguem funcionar para atender os anseios da sociedade. Em muitos lugares é assim. Difícil, não existe no mundo uma grande universidade onde o reitor é apontado assim por um palpite ou coisa assim. É muito caro para a sociedade, né, fazer um erro. E vai ser caro para o gestor que fizer isso, eventualmente, porque ele vai ser responsabilizado depois por isso. Né? Então, é muito interessante. Outra coisa, em termos históricos, que eu acho fascinante, né, e é importante a gente entender, é de que a universidade está, digamos assim, muito recentemente, é que incorporou a pesquisa científica como algo, ou a pesquisa em geral, como algo comum. A universidade sempre se preocupou com a qualidade da difusão de conhecimento do mais alto nível, de uma determinada sociedade, conhecimento codificado, né? Não estamos falando aí só dos conhecimentos artesanais, que na época eram importantes também, mas conhecimento que era codificado, etc. E digamos, estruturar e organizar melhor esses conhecimentos, né? Testar, qualificar, etc. A ciência começa, como a gente conhece hoje, nas academias, basicamente, né? Na Royal Society, na Academia de Paris, etc. E começa, isso foi em 1600, século XVII, por aí, realmente começa a se estruturar desse jeito. Agora, ela só entra dentro da universidade no século XIX, no início do século XIX, com as mudanças todas que houve na Alemanha e a criação da Universidade de Berlim pelo Wilhelm von Humboldt, que, por sinal, é irmão do Humboldt naturalista. Né? Esse cara foi um grande linguista e ele percebeu que realmente para evoluir tinha que associar a pesquisa à docência, quer dizer, a universidade era um local de pesquisa. A pesquisa dentro da universidade, como uma coisa das grandes universidades, como uma coisa mais padrão, se estabelece muito no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX. Agora, o que significa isso? Né? Hoje, as referências em pesquisa são, obviamente, em institutos de pesquisa, etc., mas majoritariamente universidades. Então, isso mostra, de novo, uma perspectiva histórica evolucionária, né? A universidade vai se modificando e vai se adaptando e vai crescendo e vai incorporando. Quer dizer, ciência hoje em dia no mundo é essencialmente, ou pelo menos 90%, em grandes universidades. Né? Daí a importância da gente ter grandes universidades. Então, essa questão da robustez, de benchmark, e de olhar, e da gente ter consciência o seguinte, que o que está, digamos, nós temos um modelo que é robusto, a universidade é robusta. Pode ter flutuações, né, por um determinado governo, assim ou assado, né, mas a gente está ligado a alguma coisa que é provada, comprovada e fundamental. Né? E as grandes linhas de independência, né, as grandes linhas se formaram assim, né? Uma certa independência, autonomia, né, com estabilidade, inclusive tremendo suporte público. Né? Às vezes se fala que universidades americanas, não, a Harvard é privada, coisa assim. Na verdade, vai ver a composição orçamentária, fundos de vários órgãos de governo, National Science Foundation, Departamento de Defesa, disso, daquele outro, obviamente doações que também não são governo, mas majoritariamente no fundo é público. Então, essas linhas todas são coisas consolidadas. Então, eu acho que tem que ter também um pouco de tranquilidade, claro. A sociedade como um todo precisa da gente. Agora, obviamente, é bom ter uma narrativa mais clara para as pessoas entenderem isso e aumentar o nível de apoio. Né? Outra coisa que eu gostaria de rapidamente conversar com vocês, outra perspectiva da universidade, que às vezes não é muito saliente, né? É a questão da confiabilidade. A gente fala muito bem da referência de confiança, né? A universidade formar recurso humano. A questão não é só isso, né? É formar recurso humano de alto nível. Né?
formar recursos humanos com um nível de confiança, né? Eu me lembro que, quando estava iniciando minha carreira docente, dava aula de física geral para uma turma de dia e outra aula para uma turma do noturno, a turma de engenharia. E eu gostava muito do pessoal noturno, porque via o pessoal trabalhando, chegava cansado e tal. E uma vez eles foram falar comigo: professor, tem que, por favor, o senhor corrige as provas, mas considera que a gente é do noturno, né? E eu tinha muita simpatia por eles, realmente. Considera que a gente é do curso noturno, então não corrige do mesmo jeito que o senhor corrige do diurno. E eu disse para eles o seguinte: olha, se vocês quiserem, até posso dar aula fim de semana, etc., para ajudar vocês aqui. Agora, vocês vão receber, no final do curso de vocês, um título da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? De engenheiro, ou outra profissão. Agora, não é um título de engenheiro noturno. Não é um título, quer dizer, esse é o título da universidade. Então, quer dizer, é um tremendo asset, é um tremendo produto da universidade, a confiança, né? Eu formo alunos graduados de alta capacitação, mas eu digo e demonstro, né, que esse pessoal é capacitado, né? Aliás, a gente, como professor, né, boa parte do trabalho da gente, e talvez para mim, pessoalmente, era o mais chato, era corrigir prova, mas tem que fazer, né? A nossa autogovernança da universidade envolve processos de seleção muito formais e rigorosos. O futuro da nossa universidade depende do jeito que a gente contrata pessoas, né? Então, a avaliação é um negócio importante, é uma coisa muito importante. E, nesses momentos, agora, é muito comum a gente ver informações da mídia responsável, qualificada, chamando gente de universidade para dar informações, né, para entender, isso aqui que foi inventado, isso aqui é real, não, tal remédio funciona, não funciona, isso aqui é quente, né? E eu tenho visto muitas entrevistas em jornal e tal, de gente de universidade, e realmente tem feito um trabalho fantástico, né? Quer dizer, esse aspecto da universidade ser uma âncora de confiança sobre conhecimento de ponta, eu acho uma coisa realmente fundamental, né? Outra coisa rápida que eu queria dizer para vocês sobre essa questão de olhar perspectiva diferente é o papel da pesquisa, né? Quer dizer, se eu digo que a universidade, né, vai conseguir avaliar pessoas, não só ensinar, mas avaliar, o que me garante, né, que a universidade, e avaliar com um alto nível, né? Um nível, o que é alto nível? Um nível internacional, esse benchmark todo. O que operacionalmente vai dizer o seguinte: bom, aquele professor realmente é capacitado? E aí eu quero dizer para você o seguinte, também benchmarking de todo mundo, como é que os outros fazem. Aí tem um viés, ou pelo menos digamos assim, um aspecto da pesquisa que é muito pouco discutido, mas que é praticado, que é a pesquisa e o reconhecimento desse trabalho de pesquisa, tá, como uma evidência objetiva da qualificação do docente, da qualificação do pesquisador e da qualificação, no fim, da própria instituição, tá? A CAPES, por exemplo, tem um programa de avaliação muito bom, né? Agora, como é que ele é feito? Ele é feito por pares, tá certo? E, essencialmente, um dos critérios, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as limitações, é atividade científica. O que a pessoa publicou, em que jornal, em que tipo de prestígio de jornal. E óbvio que esse processo todo tem falhas, tem problemas, é sujeito a manipulação, uma série de coisas, mas é o que a gente tem, né? Então, a pesquisa tem uma componente muito grande, que às vezes não é devidamente digamos, levada em conta, que ela nos assegura a real qualificação das pessoas. Quer dizer, se eu estou numa instituição que deve ter um maior nível de conhecimento formal no país, quem é que me diz que ela realmente tem isso aí, né? Então, essa questão da pesquisa é muito importante, e o processo de avaliação associado a esse trabalho de pesquisa. Quer dizer,
Por um lado, tem toda a descoberta, a possibilidade digamos assim, tem spin-off, essa coisa toda, mas é fundamentalmente uma maneira segura de eu dizer, ok, esse sujeito aqui tem uma boa aula, etc., mas tem um currículo bom, então vai ser contratado, né? Ou vai ter distribuição. E essa é a maneira que se faz em todo mundo, com todas as dificuldades, com todas as críticas justas, né, ao processo de distorções da produção de paper excessivo, do publish or perish e coisas assim. Mas é uma questão importante também. Às vezes eu vejo coisas do tipo que não, nós temos que ter pesquisa na universidade, porque eu vou ensinar, senão como é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar o que eu descubro. Em geral, não existe isso, né? Agora, a pessoa que tem uma boa conexão com a fronteira do conhecimento, aí ela pode dar uma boa aula. Por quê? Porque ela sabe o que está se fazendo em outros lugares, né? Eu me lembro que quando, lá na graduação, dava uma aula de termodinâmica, comecei a dar um curso de termodinâmica, eu discuti com um amigo meu da Alemanha, né, de um instituto importante, Universidade de Langenberg, o que eles estavam usando lá? Como é que é? Tá? Em livros, etc. Qual é a abordagem, etc. Quer dizer, essa capacidade de se conectar, a pesquisa é um grande conector, né? E essa conexão te viabiliza essa inserção na fronteira. Quer dizer, a pesquisa como um conector, né, para a inserção no universo do conhecimento de fronteira. Então, isso aí é uma coisa importante, né? Bom, essa intenção internacional. E nesse aspecto também, eu só queria comentar rapidamente que muitas vezes se pensa no processo de transferência, a Naila já comentou muito minhas preocupações nisso, né, de transferência de tecnologia para o setor produtivo, quer dizer, como é que a gente pode realmente fazer funcionar? A maneira mais assim, simples, né, é dizer o seguinte, não, se descobre alguma coisa na universidade e depois se transfere isso aí. Em geral, não funciona assim em nenhum lugar do mundo, né? E muitas vezes a ciência é usada no processo inovativo justamente para cortar um evento, alguma coisa que não satisfaz um conhecimento básico que existe e que, obviamente, se continuasse, daria um prejuízo enorme para o país, para a empresa. Em guerras, por exemplo, comitês científicos de alto nível, muitas vezes têm um papel importante em dizer, olha, isso aqui é bobagem, porque isso aqui é uma moto contínua, isso aqui é impossível de fazer, etc. Quer dizer, usar esse conhecimento todo. Assim mesmo, o desenvolvimento de novas tecnologias de invenção pode se dar em universidades e pode ter esse spin-off para fora, então, mas o mecanismo mais importante é essa conexão que a gente precisa trabalhar aqui no Brasil, onde se pode ajudar através justamente dessa conexão com esse universo todo de conhecimento formal, quer dizer, o acesso e depois a capacidade de apropriar esse conhecimento, né? De decodificar esse conhecimento. E, obviamente, a formação de pessoal qualificado, né? A gente teve experiências nisso, né? Do nosso grupo lá saiu uma pequena empresa agora na área de cerâmica, eu me lembro muito bem disso, que empresas tradicionais tinham dificuldade de acesso a técnicas, produtos, etc. Então, aí tu liga com um amigo teu do laboratório e o sujeito te dá todas as condições, né? Então, eu acho que isso aí, e a coisa associada, às vezes, a algumas ideias que podem ser complicadas, por exemplo, dizer que a universidade tem certas narrativas, ou pelo menos expressões, que podem causar vieses cognitivos que não são funcionais nesse processo. Por exemplo, dizer que a universidade é o lugar do saber e a empresa é o lugar do fazer, né? É problemático, né? Assim como eu não gosto de usar a palavra setor acadêmico e o setor produtivo. Pô, nós somos produtivos, né? O setor acadêmico é produtivo. É bom falar em setor empresarial, etc. Eu sei que pode ser uma questão de semântica, filológica, né? Mas as palavras importam, né? Eu acho que e o uso das palavras é fundamental. O uso adequado, né? Isso
é muito interessante. Um dos filósofos importantes que eu acho talvez mais importante do século XX, o Ludwig Wittgenstein, ele já ressaltava, né, o significado de palavra é o uso. Então, a gente tem que cuidar se o uso disso não está dando uma mensagem de que nós somos superiores, né? Na verdade, qualquer empresa tem um nível de conhecimento muito grande. Muitas vezes, o conhecimento é tácito, mas é conhecimento. Ninguém opera sem conhecimento, né? E a gente tem que ter, digamos assim, a clareza de que o mundo todo é conhecimento de diferença, e a gente tem compromisso com conhecimento formalizado e, digamos, certificado com certo nível. Isso é uma coisa importante, né? Então, transferência de conhecimento, muitas vezes, não é uma receita, porque a gente muitas vezes não pode dar essa receita. Mas, então, eu não quero me delongar muito, né? Quero dizer novamente que fico muito honrado, né? Sensibilizado com essa homenagem toda, e dizer para vocês o seguinte, que, finalmente, voltando ao que eu falei do David Hume, né? Eu gostaria de comentar algumas coisas também muito aqui pessoais. Primeiro, dizer que a universidade, para mim, é algo muito importante, né? Como a Nara falou, toda a vida foi o meu mundo, né? Todo o tempo que estava no meto era justamente para mostrar que, além é uma obrigação também, mas além da universidade produzir docentes e tal, tem pessoas na universidade que podem ajudar o país. Aliás, na minha época, que viajava muito também, e via no exterior, muitas pessoas em institutos tecnológicos eram da universidade, estavam cedidos ou tinham já uma experiência longa de pesquisa, de docência na universidade, etc. Eram capturados em órgãos de decisão de ciência e tecnologia nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia. Isso era comum. A universidade, digamos assim, irrigar esse universo todo, fazer a diferença. É uma obrigação nossa. Mas o que eu queria dizer para vocês é que realmente é muito importante também, como uma questão afetiva, foi na universidade também que eu conheci a minha esposa querida, Eda, colega também, e que, digamos assim, me acompanhou como colega, com muito amor também, né? A gente frequentemente conversa coisas de física, né? Junto com as coisas de família, é uma coisa muito, muito boa, né? Então, isso é a universidade. Os nossos filhos, né? Todos estudaram na URGS, né? Todos. E porque a URGS era a melhor, é o que a gente podia dar de melhor. Universidade pública, ótimo, né? Mas era a melhor universidade. Todos os nossos filhos estão aqui, né? A Eda tinha também familiares na universidade, né? O tio dela, o Max Homers, foi homenageado também como professor emérito, né? E eu tenho na minha família sempre teve uma reverência grande com a nossa universidade e com a ética acadêmica. Meu avô materno, Hermann Hertz, alemão, sempre foi uma pessoa interessada em cultura, em conhecimento. Meu pai sempre apoiou, e meu pai sempre lembrava, minha mãe também, da memória do meu tio-avô, que se chamava Desidério Torquato Finamor. E ele faleceu quando eu tinha uma semana de vida, né? Eu ainda tenho guardado o telegrama que o meu pai me deu, ele felicitando meus pais pelo meu nascimento. E é uma figura que, infelizmente, óbvio, eu não conheci, mas era uma figura que eu gostaria muito de conhecer. Ele foi um acadêmico também, né? E eu estava olhando documentos antigos e vi justamente a instalação da primeira reunião do Conselho Universitário da URGS, que era, na época, a Universidade de Porto Alegre, mas que não teve descontinuidade nenhuma. Depois ficou URGS, depois UFURGS, que a gente não diz UFURGS, é só o pessoal de fora que diz,
da URGS. E nessa reunião, o reitor, eu acho que é André da Rocha, e nessa reunião o conselho tinha o conselho universitário formado de poucas pessoas. E ali estava o nome do meu tio avô, Desidério Torquato Finamor, que, aliás, dá o nome também à biblioteca da Faculdade de Veterinária. Né? E ele estava lá como representante do colegiado, da congregação da Faculdade de Veterinária na época. Então, essa conexão toda é muito forte para mim. Né? E aí atinge essa parte realmente da emoção, além da emoção toda, né, de ver vocês aqui, de ver esse belo trabalho, esse apoio todo, né, e dos colegas todos, dos antigos alunos que me deixaram muito sensibilizado, né, o Tair, o Cláudio, a Janete, né, a Tânia, enfim, todos os colegas do Instituto de Física, né, mas parece que eu estou me conectando ainda mais com a universidade ao receber esse título. Então, muitíssimo obrigado a todos. Eu estou realmente sensibilizado. Obrigado. Muito obrigada por sua jornada. É uma verdadeira aula, é um prazer ouvi-lo sempre. Acho que uma verdadeira aula sobre o comprometimento com a universidade, o seu papel, a ciência e o seu papel e o comprometimento de ambas com a sociedade. Passo então a minha saudação e eu quero saudar a caríssima diretora do Instituto de Física, professora Naira Maria Balzaretti. Quero saudar os professores, os técnicos administrativos e alunos do Instituto de Física, e o faço em nome do nosso querido professor Cristiano Krug. Quero fazer uma saudação muito especial ao nosso professor emérito, João Alziro Reis da Jornada, a nossa querida professora Eda, aos familiares todos e aos amigos. Quero saudar as autoridades e demais pessoas que nos assistem. Eu falo, professor João Alziro Reis da Jornada, em nome desta comunidade universitária, dos seus docentes, dos seus estudantes, ainda que, como bem observou a professora Judite Martins Costa, aqui mesmo nessa sala de conselhos, que estudantes que somos todos, mesmo os que também se fazem professores. Pois bem, recomenda a liturgia acadêmica que sejam expostas as razões da outorga do título de professor emérito, ainda que nesse momento, professor, a motivação seja muito clara, mas anunciando-se em voz alta não apenas o que de mais significativo há na trajetória do agraciado, mas igualmente aquilo que em sua vida, em sua emoção, em seu fazer, justifica a ligação com a universidade. E meu caro professor Jornada, minha fala é movida pela emoção e pela honra. O professor Jornada, como carinhosamente o chamamos, nasceu em São Borja, em 1949, formou-se em eletrotécnica na nossa Escola Técnica Parobé e, em seguida, entrou para o Instituto de Física. E, tendo ingressado, ele já mostrava um interesse pela área de tal forma que em apenas 3 anos colou o grau. O mestrado e o doutorado foram realizados sob a orientação do professor Fernando Zavilac, na área de altas pressões. O doutorado foi aprovado com louvor e, como bem disse a oradora, foi a primeira vez que esta distinção foi usada no Instituto de Física. Neste mesmo ano, o professor implantou o primeiro laboratório de alta pressão na América do Sul,
posteriormente batizado como Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados. Pois bem, nos anos 80, o professor Jornada fez um estágio de pós-doutorado no National Institute of Standards and Technology, nos Estados Unidos. E após a sua volta ao Brasil, empreendeu grandes esforços na expansão do laboratório de altas pressões. Desenvolveu várias cooperações científicas com laboratórios no exterior, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Rússia, na Ucrânia, isso tudo envolvendo trabalhos conjuntos e várias visitas de parte a parte, incluindo estágios de pós-doutorado de membros do Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados. Logo depois da sua volta ao Brasil, também começou a fazer articulações entre as diferentes unidades, entre os pesquisadores das diferentes unidades. Engenharia, Instituto de Química, além de colegas do próprio Instituto e de Física, mas de outras áreas. E esta interação, importante que foi, e importante que continua sendo em todas as áreas do conhecimento, rendeu muitos frutos importantes para a universidade, inclusive a fundação do PG-CIMAT e do Centro de Microscopia e Microanálise. Foi presidente, como a Naira também colocou, do Inmetro, e durante a sua gestão o Inmetro foi agraciado com a medalha do Mérito Científico pelo governo federal, uma das 6 instituições a terem recebido essa distinção até o ano de 2008. A sua trajetória, professor, que tanto honrou e honra esta universidade, onde, para nossa alegria, atua como colaborador convidado do Instituto de Física, fundamenta legitimamente a outorga do título de professor emérito. Enfim, por essas vias percorridas com maestria exemplar, o professor Jornada foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de comendador, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Ordem Nacional do Mérito Aeronáutico, na classe comendador, Ordem do Mérito Científico, na classe da Gran Cruz, Fellow da Third World Academy of Science, Ordem do Rio Branco, no grau de comendador, Medalha Mérito Tamandaré, da Marinha do Brasil, entre tantos outros. E, neste momento, para nosso orgulho, recebe o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu caro professor Jornada, este título é o reconhecimento por suas atividades científicas, por sua pesquisa, por sua inestimável contribuição ao conhecimento, dentro da concepção de que não pode haver conhecimento sem amor pelo conhecimento, e sem o conhecimento de que a aquisição do conhecimento não é um dom, mas é o resultado de uma conquista extremamente difícil. Caríssimo mestre, por muito eu poderia discorrer sobre os frutos da sua trajetória. Muito todos nós teríamos ainda a dizer da nossa imensa gratidão para consigo. Agradeço em nome de todos os que aprenderam com as suas lições. E eu agradeço, professor Jornada, por ter permitido a todos nós compartilharmos da fascinante aventura científica com que hoje se traduz sua trajetória e sua vida. Muito obrigada, professor. Nós passamos agora
ao encerramento dessa cerimônia e agradeço a todos pela presença. Muito obrigada.